Vamos falar de calúnia, vamos falar de difamação e vamos falar de injúria. Vamos nós. Aqui é o único mimimi do direito penal, né? A calúnia, a difamação e a injúria são crimes contra a honra, mas a gente vai facilitar um pouquinho a questão para vocês. Por quê? Porque quando a gente fala dos crimes contra a honra, a gente vai dividir a honra em honra objetiva e honra subjetiva. O que é honra objetiva? Aquilo que as pessoas pensam com relação a você. Então, a honra objetiva diz respeito àquilo que as pessoas pensam com relação a você. A gente vai ter contra a honra objetiva os crimes de calúnia e difamação. Quando a gente pensar com relação à honra objetiva, se é o que os outros pensam com relação a você, para que haja consumação desse crime, significa dizer que alguém precisa saber. Então, o crime vai se consumar com a ofensa, no caso da difamação. Difamação, gente, que atira a primeira pedra quem nunca fez, né, doutor? Então, quando você fala de difamação, a difamação nada mais, nada menos vai ser do que você falar algo que seja ofensivo à reputação. Você vai narrar um fato. Presta atenção, não é você xingar. A difamação, você vai narrar um fato ofensivo à reputação. Tá legal? Isso precisa chegar ao conhecimento de terceiros. Então, atire a primeira pedra quem nunca. Menina, você não sabe quem eu vi. Pode até ser verdade, tá? A difamação, você não tem a questão do fato ser falso ou verdadeiro. Não há essa exigência. Até porque ninguém tem nada a ver com a tua vida, tá? Então, quando a gente tem a difamação, na difamação, você vai ter a narrativa de um fato ofensivo à reputação. Isso vai precisar chegar ao conhecimento de terceira pessoa. A calúnia, você vai narrar um fato definido como crime. De novo, olha lá, haverá a narrativa de um fato. Você não vai dizer no crime de calúnia que o fulano é um estelionatário. Não. Por quê? Porque você não está narrando fato. Na calúnia, você vai contar que a síndica, quando estava na gestão das contas do condomínio, se apropriou indevidamente do dinheiro. Isso é a calúnia. Tá? Olha só, sem juízo de valor. Então, presta atenção. Aqui, o fato tem que ser falso. Mas o indivíduo tem que saber que isso é falso. Tá? Então, para que você tenha a calúnia, o indivíduo precisa saber que isso é falso. Ele sabe que ele está ali imputando a alguém um fato definido como crime e essa imputação é falsa. Tá legal? Quando a gente fala da injúria, aí sim, sua vagabunda piranha, aí é aquela situação do barraco, né? Então, quando a gente tem a injúria, você tem o xingamento. E a injúria, ela tem como bem jurídico a honra subjetiva. Honra subjetiva é aquilo que você pensa quanto a si. É a sua autoestima. Nesse caso, para você ter a injúria, aquela situação vai chegar a você. É claro que ambos, os três crimes, na verdade, eles vão se consumar quando efetivamente houver a narrativa, porque são crimes normalmente cometidos verbalmente. Mas você tem que pensar que, se eu estou dentro de uma sala com uma pessoa e digo que aquela pessoa subtraiu o meu celular que estava dentro da minha bolsa, que crime é esse? É calúnia? Não. Por quê? Tinha outra pessoa dentro da sala para ouvir isso? Não tinha. Eu preciso que aquilo chegue a conhecimento de terceiros. Olha, isso é uma questão que pega um monte de gente, porque vocês esquecem do bem jurídico tutelado. Daqui, a gente vai partir para fazer uma outra comparação, que é a denunciação caluniosa. Quem é a denunciação caluniosa? Aqui, de novo, bem jurídico, a gente está diante de crime contra a administração da justiça. E quando a gente fala do bem jurídico tutelado, em que a gente vai ter a administração da justiça,
pensa que o dolo do indivíduo é justamente bagunçar ali o ideal funcionamento da máquina administrativa. Então, na denunciação caluniosa, vai acontecer a instauração de um procedimento, presta atenção, é instaurar o procedimento desnecessário. Tem que ter início do procedimento. Não é simplesmente a pessoa chegar lá na delegacia, narrar o que aconteceu e nada surgir. A questão vai dizer que vai ter a instauração indevida de um procedimento. Então, nesse caso, a denunciação caluniosa, como é um crime contra a administração da justiça, a gente tem um forte interesse público envolvido. Se eu tenho um forte interesse público envolvido, eu estou diante de uma ação penal pública incondicionada. É diferente do que vai acontecer lá nos crimes contra a honra, em que o meu interesse particular em resolver aquilo é muito grande. E como ele é muito grande, eu tenho um crime de ação penal privada. Então, aqui a gente faz um apanhado rápido dos crimes contra a honra. Porque eu andei sendo difamada aí durante a semana, né? Então, na verdade, a gente também vem de mimimi. Pois bem, com relação a crimes contra a honra, ninguém erra mais. Presta atenção, principalmente quem vai ouvir aquilo.